Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos realizar atividades do capítulo 13 do nosso livro 3 de matemática, tá certo? Prestem bastante atenção que hoje a gente vai falar de unidades de medida, tanto as medidas de comprimento quanto as medidas de tempo, tá certo? A tia vai dividir essa aula novamente em duas aulas, para que a gente possa falar sobre esses dois assuntos, tá bom? Na primeira aula, a tia vai falar sobre as unidades de medida e na segunda aula nós vamos falar sobre as unidades de tempo. São coisas que a gente vê no nosso dia a dia, a matéria é um pouquinho extensa, a quantidade de atividades, porém, a gente consegue realizar tudo no mesmo dia por conta que hoje é só matemática e também por conta que são coisas mais tranquilas, tá bom? São mais fáceis. No livro de vocês, nós vamos iniciar na página 58 e 59. Você já percebeu como as pessoas fazem para medir comprimentos? Observe as cenas dessas páginas, elas representam diferentes situações de medição no dia a dia. Na página 58 e 59, nós temos essas crianças e os professores, ó. Observe. Aqui eles estão realizando várias medições. Tem a criança medindo colega, tem medindo distância, tem medindo várias coisas, né? Aqui no livro de vocês. Essas crianças, elas estão utilizando alguns objetos que a gente utiliza para medir o comprimento das coisas. No caso, esses dois coleguinhas aqui, eles estão utilizando uma régua. Esses dois coleguinhas estão utilizando uma trena, que são objetos que a gente utiliza para fazer a medição do comprimento das coisas, tá certo? No livro de vocês, nós vamos falar de algumas dessas coisas que a gente utiliza para medir o metro, o centímetro e a polegada, tá bom? São o que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar durante todo esse capítulo, tá certo? Medindo distâncias. Aqui no livro de vocês, na página 60, nós temos um jogo do arremesso. O que é que acontece nesse jogo? Você vai precisar de uma tampinha de garrafa PET, caneta e fita crepe e giz. Se você não tiver giz, você pode utilizar um giz de cera também, tá certo? Forme um grupo com 5 participantes. Com a caneta e a fita crepe, escreva seu nome na tampinha, trace uma linha no chão onde você e seus colegas vão se posicionar para o lançamento, posicione-se atrás da linha e ao sinal do professor, lancem as suas tampinhas. Com o giz, escreva seu nome no ponto onde cai a sua tampinha. O que é que vai acontecer? Infelizmente, a gente não está na escola para a gente poder brincar desse joguinho, né? Vocês vão fazer na casa de vocês, com o irmãozinho, ou com a prima, ou com a mamãe, com o papai, com quem tiver com você, tá bom? E aí você vai responder aos itens sobre o jogo do arremesso, tá certo? Observem que são só essas questõezinhas aqui, ó, para você responder, tá certo? É bem simples, dá para jogar com menos pessoas também, não precisa ser com 5 participantes, tá certo? Aqui na página 61, nós vamos observar agora a polegada e o palmo. São duas coisas que a gente utiliza para poder fazer medições pequenas, tá certo? Muitas pessoas usam partes do corpo para medir comprimentos quando não tem instrumentos convencionais. Observe alguns exemplos. O que são os instrumentos convencionais? Uma régua, uma trena, tá certo? Quando a gente não tem essas coisas perto da gente, a gente pode utilizar a polegada e o palmo. Tanto é que a gente diz assim, muitas pessoas dizem da seguinte forma: ah, eu tenho um livro que dá 1,5 palmo de comprimento. Então, quer dizer que aquele livro, ele mede 1 palmo e metade do palmo, tá certo? Ó, é como se fosse 1 palmo mais metade daquele palmo. Tá bom? E quando é a polegada? A polegada é esse comprimento aqui, ó, que vai da pontinha do dedo até essa dobrazinha que ele tem, ó. Isso aqui é o tamanho da polegada que as pessoas se referem, tá certo? Responda ao que se pede nos itens abaixo. Você vai observar e vai usar o palmo para medir o que tá pedindo aqui embaixo. Na lousa, vocês vão colocar essa medida, ó. 2, 3, 4 e meio. 4 palmos e meio, tá certo? Nós vamos nos basear por essa lousa da tia, que é menorzinha, tá bom? Como a gente não tá na escola, a gente se baseia por essa lousa aqui, tá certo? Então, vocês coloquem 4 palmos e meio.
E a mesa e o livro de matemática, vocês podem medir a mesa da casa de vocês, tá? Aqui no livro de vocês, tá dizendo o seguinte na B. Compare os resultados das medições feitas por você com outros resultados dos seus colegas e do seu professor. Se houve diferença ou não. O que é que acontece? A minha mão não é do mesmo tamanho que a mão de vocês. Então, sempre vai acontecer as diferenças, tá certo? Por isso, não é uma medida exata, o palmo. Então, provavelmente, vai ser medidas diferentes das de vocês, tá bom? Aí vocês vão colocar que sim, foram medidas diferentes, porque o palmo não é uma medida exata, tá? Na página 62, vocês vão observar e vão fazer a medição das coisas que tem pedindo aqui pra vocês. Vocês vão escrever, tá certo? Na quinta questão, tá pedindo pra gente entregar um barbante. O que que acontece? Você pede pra mamãe recortar um pedacinho de linha. Ou barbante, ou linha de nylon, ou linha de costurar mesmo, não tem problema. Pede pra ela costurar, pede só pra ela arrancar um pedacinho da linha e entregar pra você. Aí você vai fazer a medição daquele tamanho, tá certo? De acordo com o que você, recebeu da sua mamãe, tá bom? A medição que você teve foi igual a dos seus colegas? Novamente, vocês vão observar que as mãos de vocês são diferentes, os tamanhos. Então, não vão ser iguais, tá certo? Depois, vocês vão medir a parede da sala de vocês. Como a gente não está na aula, você pode pegar uma parede da sua casa e medir com um pedaço da linha que a mamãe deu pra você, tá bom? Agora, na página 63, nós vamos falar sobre o centímetro. O que é um centímetro? O centímetro é a unidade de medida usada para medir pequenos comprimentos. Com o centímetro, a gente consegue distinguir o tamanho de um livro, de uma blusa, de uma caneta, de uma borracha, de coisas pequenas, tá certo? A gente consegue utilizar o centímetro. Aqui no livro de vocês está mostrando uma régua, que é essa aqui, ó. Uma régua, ela tem, dependendo do tamanho dela, ela pode ter 20, 10, 15 centímetros, 30 centímetros, 1 metro todo, que é 100 centímetros, tá certo? Então, de um número para o outro, nós contamos 1 centímetro. Então, por isso que ela inicia no 0, a contagem dela, tá certo? Do 0 até 1 é 1 centímetro, do 1 até o 2 é 2 centímetros, do 2 até o 3 é mais 3 centímetros, tá bom? Por isso que essa régua, ela é utilizada, ela inicia no 0, tá bom? Quantos centímetros tem essa régua? Você vai observar aqui no livro de vocês o quantos centímetros ela tem, vai escrever, tá certo? Quantos centímetros mede o estojo do André? Aí você vai responder. Com a régua, você vai medir os objetos indicados que tá pedindo na página 63, tá bom? Na página 64, você vai continuar com a régua e vai medir aqui os contornos das linhas, de cada linha dessas e dos objetos que tá pedindo aqui pra vocês, tá bom? Observem que tem uma linha dessas aqui que tá toda tortinha. Você vai medindo, vai contando quantos centímetros deu em cada uma, tá bom? Agora, nós vamos falar de metro, na página 65. O que é um metro? O metro também é uma unidade de medida de comprimento, que a gente pode utilizar para medir coisas maiores. A gente, quando é adulta, a gente consegue se medir no metro. A gente não tem menos de 1 metro, a gente tem mais de 1 metro, né? A maioria das pessoas tem mais de 1 metro. Então, a gente utiliza 1 metro como referência para fazer a medição das pessoas, tá certo? Assim acontece também com a parede, com um armário, com coisas maiores, tá bom? Com a porta da nossa casa, tá ok? E aí, o que que acontece? O metro e o centímetro são unidades de medidas de comprimento. 1 metro, ele tem a mesma quantidade que 100 centímetros. Os centímetros a gente utiliza C e o M, e o metro a gente utiliza o M para marcar, tá certo? E aí, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Quando a gente chega nos 100 centímetros, a gente já pode utilizar a marcação utilizando metro, tá certo? Se passar de 100 centímetros, se eu tiver 150 centímetros,
É a mesma coisa que 1,50 m, tá certo? No livro de vocês, está pedindo para vocês utilizarem agora um barbante de 1 metro. Porém, se você tiver na casa de vocês uma fita métrica, ou uma trena, ou um metro articulado, que são exemplos de metro, ó, que tem aqui no livro de vocês, que a gente faz medições, se vocês tiverem, fica melhor para vocês, tá certo? E aí vocês vão utilizar a questão de metros com os pés, tá certo? Aqui nós utilizamos também o pé como uma unidade de medida. No jogo do arremesso, Pedro colocou um pé diante do outro e mediu a distância entre a linha de partida e o ponto de onde caiu sua tampinha. Então o que é que ele fez? Ele colocou um pezinho assim na frente do outro. Você vai colocar um pezinho na frente do outro, tá certo? Para utilizar como medida. Ele contou 9 pés. Use os seus pés para traçar a distância entre 2 pontos e com um barbante de 1 metro, meça essa distância. Qual é o resultado dessa medição? O que é que você vai fazer? Você vai observar de uma ponta a outra da sua sala, ou da cozinha, ou do seu quarto, e vai contar quantos pezinhos, um na frente do outro, você vai colocar. Quantos pezinhos você colocou. E você vai contar depois em metros. Você vai utilizar o barbante ou uma fita métrica que dê 1 metro. E vai contar quantos metros deram, tá certo? No item B diz o seguinte: o grupo de Pedro anotou os resultados das medições em uma tabela. Use o barbante para fazer as medições e complete a tabela. A distância em pés, vocês estão observando aqui, ó. Vocês estão observando? Deu 9 pés, 12 pés, 7 pés, 10 pés. Aí vocês vão observar se é maior ou menor que 1 metro, tá certo? Você vai colocar a quantidade de centímetros de acordo com os pezinhos. Aqui no livro de vocês, nós vamos utilizar a referência, o pezinho de vocês, tá certo? Conta quantos centímetros dá 9 pés e coloca aqui no livro de vocês, se for menor ou maior do que 1 metro, tá bom? Para a medição deles aqui, tá certo? Na página 66, vocês vão observar as coisas que a gente pode medir no metro e no centímetro e aproximadamente os seus comprimentos. O tubarão branco mede aproximadamente 4 metros. Então, o tubarão branco, ele é o maior de todos, tá certo? Aqui na 6ª questão. Você vai observar o tamanho das linhas e vai dizer quem está mais perto do 4, quem está mais longe, quem vai dizer aproximadamente o tamanho deles, tá certo? E vai dizer a unidade mais adequada para medir cada item na questão 7, tá bom? Na questão 60, na página 67, na questão 8, Ana representou na malha quadriculada 2 alternativas de caminho de sua casa até a escola. Você vai observar a imagem, passar um traço azul em uma das opções e o traço verde em uma das opções. E aí você vai contar quantos metros deu de uma da Ana até a escola, tá certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar da maneira que vocês quiserem para fazer esses 2 trajetos, tá certo? Na página 68, nós vamos observar, na questão 8, alguns pontos de localização na sala de aula. A professora Rosa pediu a ajuda dos alunos para organizar a sala. Lê as indicações que ela escreveu na lousa e desenhe no espaço abaixo cada objeto de acordo com a orientação dada pela professora. O relógio na parede do lado direito da lousa. Você vai observar onde está a lousa e vai colocar o relógio do lado direito. A caixa de jogos em cima da estante. O calendário na parede ao lado esquerdo da janela. E o alfabeto na parede embaixo da lousa. E aí você vai fazer os desenhos de cada uma dessas coisinhas, tá certo? Prestem bastante atenção. O lado direito é o lado que vocês estão olhando. Se eu tô olhando de frente, o meu lado direito é o meu lado direito aqui, do mesmo lado, tá certo? E o lado esquerdo é do meu lado esquerdo mesmo. Não é virando assim, não. Vai contar assim, não. É do lado que você está olhando, se você está observando, tá certo? E aí, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula de hoje, tá bom? A tia vai mandar pra vocês agora o nosso vídeo da segunda parte da nossa aula, tá certo? Até daqui a pouco.